nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho nós contemplamos as bem-aventuranças do Evangelho de Mateus, onde Mateus ele traz 9 bem-aventuranças. Essas 9 bem-aventuranças, elas são como que um itinerário para a felicidade eterna, para a felicidade plena, essa felicidade verdadeira. Porque o termo bem-aventurado significa justamente isso, felizes, mas não uma felicidade qualquer, mas uma felicidade que é uma participação da felicidade eterna já aqui nessa terra. Por isso que Jesus Cristo ele vai colocando alguns elementos para que possamos entender o que significa essa felicidade e, principalmente, como alcançar essa felicidade. Se nós olharmos bem, nós vamos ver que, na maioria das bem-aventuranças, o efeito delas é sempre a união com Deus ou o reino dos céus, que, na verdade, significa a mesma coisa. Por isso que Jesus ele diz, bem-aventurados, depois ele vai no meio, ele vai colocar sempre uma coisa que nós precisamos aprender a praticar. E depois ele vai dizer aquilo que é o efeito da prática. Por isso que nós vemos essas bem-aventuranças como degraus que vão nos conduzindo num caminho de ascensão espiritual, num caminho de maturidade humana e espiritual. Se nós olharmos bem, essas bem-aventuranças, essas 9 bem-aventuranças, estão divididas em 3 blocos. E o primeiro bloco tem a ver com a relação consigo mesmo. Por isso que Jesus coloca as 3 práticas, que são as 3 primeiras bem-aventuranças. A primeira é a pobreza em espírito, que significa a pobreza em aspirações, ou seja, a simplicidade de vida nesta terra. Depois nós vemos as aflições, e Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nós precisamos aprender a nos desapegar dessas aflições, dos sofrimentos dessa terra, porque sofrimentos nós sempre teremos, mas quando nós damos muito atenção aos sofrimentos, nós não conseguimos perceber as alegrias que vêm através dos sofrimentos, porque os sofrimentos eles sempre nos trazem ensinamentos e fazem edificar a nossa vida. Depois nós vemos a mansidão, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Jesus ele nos chama a essa vida de mansidão, uma vida tranquila, porque a pessoa que alcança a mansidão é a pessoa que consegue se portar de forma suave
e de forma cada vez mais paciente para com o seu próximo. Porque a pessoa que adquire a virtude da mansidão é uma pessoa que não reage às coisas, mas ela age sobre todas as coisas, porque ela não vive de forma passional, mas vive de forma racional, movida pelo Espírito de Deus. Depois nós vemos o segundo bloco de bem-aventuranças. A quarta bem-aventurança, a quinta e a sexta tem a ver com a nossa relação com Deus. Essa relação que nós precisamos aprender a viver nessa unidade, nessa união mística com Deus. Por isso que a primeira bem-aventurança da relação com Deus é: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ou seja, a primeira bem-aventurança relacionada com Deus tem a ver com a restauração da natureza, da nossa própria natureza, que é aquilo que o próprio Deus criou em nós, a justiça original. Nós não seremos perfeitos porque nós temos em nós a concupiscência, mas nós podemos nos exercitar para que possamos sempre ter no nosso interior esse desejo de justiça, porque somente assim nós nos abriremos a essa união com Deus. Por isso que depois, a próxima bem-aventurança é a misericórdia, porque uma vez que nós participamos e experimentamos a misericórdia de Deus, nós nos tornamos capazes de transmitir isso para o nosso próximo. Mas primeiro, nós precisamos experimentar isso na nossa relação com Deus. Depois, a pureza de coração. A pureza de coração nos torna capazes de ver a Deus. Aqui nós temos algo que é essencial na nossa relação com Deus, porque somente os puros de coração são capazes de perceber Deus na sua vida, são capazes de perceber a atuação de Deus diante de cada circunstância da sua vida. É capaz de perceber Deus nas moções sutis do Espírito Santo que nos vem na nossa vida de oração, na nossa relação com Deus. Depois nós temos as últimas bem-aventuranças, que têm a ver com a nossa relação com o próximo. Por isso que a primeira bem-aventurança desse bloco fala: bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Veja que essa bem-aventurança nos chama a refletir que se nós promovermos a paz com o nosso próximo, no nosso meio, aonde nós estivermos, as pessoas nos reconhecerão como filhos de Deus. As pessoas reconhecerão em nós essa união divina. Depois, nós temos as últimas duas bem-aventuranças, que elas são similares, mas elas nos chamam a atenção sobre aquilo que deve ser o nosso testemunho diante do mundo. E Jesus nos ensina: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E depois: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Nós vemos aqui que a perseguição, o sofrimento, as injúrias, tudo isso nós precisamos tomar consciência que nós vamos passar, porque o próprio Cristo passou isso. Os profetas antigos viveram isso. E se nós queremos viver uma vocação profética, uma vida de santidade, uma participação da vida do próprio Deus, nós precisamos aprender a nos relacionar com tudo aquilo que está à nossa volta, principalmente com aqueles que nos perseguem, porque nós precisamos acolher tudo como oportunidades de evangelizar, de falar do nome de Deus, de anunciar o sagrado Evangelho. E quanto mais assim nós permanecermos, mais nós seremos capazes de transmitir esse grande mistério que é
a união com Deus, a vida mística. E por isso que nas bem-aventuranças, Jesus Cristo nos dá um itinerário, degraus que nós precisamos subir para essa ascensão aos céus, para a nossa maturidade humana e espiritual, para que possamos se relacionar bem com nós mesmos, com Deus e com o nosso próximo, e possamos ser capazes de dar o nosso testemunho da verdadeira felicidade, que não está nas coisas nessa terra, mas sim na herança eterna que nós receberemos no fim último, porque o próprio Cristo, Ele mesmo nos promete: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.